Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. E a doutora Juliane está aqui nesta segunda-feira com a gente para falar hoje sobre BPC e aposentadoria. Boa tarde, doutora. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Og. Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Bom dia a todos e todas. Joia. Doutora, tem como transformar o BPC, né, que é um benefício de prestação continuada, em aposentadoria? Olha só, por que a gente vai falar disso? Eu vejo muita confusão ainda. As pessoas confundem o BPC com a aposentadoria, né? É muito comum a gente ver alguém falar assim, não, já está aposentada. E às vezes o que a pessoa recebe é um BPC. Qual que é a grande diferença entre esses dois benefícios? Primeiro que o benefício, o BPC, ele se chama Benefício de Prestação Continuada, ele é um benefício assistencial, que é em razão da Lei Orgânica de Assistência Social, vem lá da Constituição Federal e tem uma lei específica que regula, entre outras portarias e outras leis específicas. E ela vem com várias alterações ao longo dos anos. E ela só pode ser concedida para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, pessoas hipossuficientes, né? Sim. Consideradas a miserabilidade. E aí existe uma regra para isso, que é a idade de 65 anos, para homem e mulher, ou uma condição de deficiência. Uma idade mínima. Que tenha, a idade mínima, né? Sim. É a idade mínima para conseguir, ou se a pessoa tiver uma condição de deficiência, seja física, mental, sensorial ou diversas. Aí, o que acontece? As pessoas chegam a determinada idade e elas esquecem de avaliar se elas poderiam ter uma aposentadoria ao invés do BPC. Mas elas ficam dependendo só do BPC e deixa tudo do jeito que tá bom e não sabe que tem outro BPC, direito. Né? A aposentadoria já é relacionada à Previdência Social. Então, o BPC é assistência e a aposentadoria é Previdência Social. Sim. Na Previdência Social, a gente fala sempre aqui para os nossos ouvintes, para aposentar, você precisa contribuir. Tem que ter tido tempo de contribuição revertido para a Previdência, para você ter o retorno disso através de aposentadoria mensal, né? Tá. Então, por isso que dá para trocar, às vezes, sim, dependendo das condições que aquela pessoa tem no histórico. Então, isso tem que ser analisado, tá? O BPC, o que ele é? Ele vai ser sempre de um salário mínimo. Sim. Mas ele não vai exigir a contribuição. Porém, como eu disse, às vezes a pessoa tem alguma coisa ali que poderia ter sido utilizada e por desconhecimento ela acaba não procurando a aposentadoria. E às vezes por ser mais fácil, por achar que é mais fácil, né? Por achar que encaminha de uma forma mais simples, ele vai acabar buscando o BPC. Então, mas a pessoa que transforma o seu BPC em aposentadoria, ela de alguma certa forma, pessoas que não têm condições, por exemplo, não tem renda para isso nem nada, ela precisa continuar recolhendo mensalidade, alguma coisa assim, aquela, né, como quem é aposentado às vezes precisa para poder formar sua aposentadoria ou não? Olha, eu vou dar um exemplo aqui muito comum, que muita gente que está ouvindo talvez vai se identificar. São dois exemplos. Um exemplo são os trabalhadores e trabalhadoras rurais. O que acontece na grande maioria dessas pessoas que moram no interior, ou até aqui em Campo Grande mesmo, que elas já atingiram a idade de 65 e esperaram essa idade e foram para o BPC. Mas elas poderiam ter requerido uma aposentadoria, que é a aposentadoria rural, ela tem o mesmo valor, que é o de um salário mínimo. Sim. Mas elas poderiam ter requerido o homem aos 60 anos e a mulher aos 55 anos. Se houvesse uma análise correta do tempo de trabalho rural dessas pessoas. E o que é a grande diferença aí? O valor seria o mesmo? Sim, mas tem 13º, né? Existe a possibilidade depois no falecimento dessa pessoa, se tiver cônjuge ou companheiro, deixar a pensão para quem ficou.
Coisa que no BPC não tem. Não tem, o BPC não tem o 13º e também ele que a pessoa falecendo, o benefício falece junto com a pessoa. Sim. Ele não vai virar uma pensão. Claro. Então, isso é muito comum de acontecer. O outro caso, a pessoa tem um tempo de contribuição lá na vida dela, ela fala assim, eu tenho 10 anos de contribuição. Para aposentadoria, precisa de 15, no mínimo, né? Uhum. Aí hoje a gente sabe que é 65 anos o homem e para a mulher 62. E às vezes, essa pessoa nunca foi olhar o histórico contributivo dela com um profissional para verificar se realmente aqueles 10 anos estão corretos. Entendi. Ela vai pelo simulador do INSS. E o simulador lá vai dizer, só tem 10 anos. Aí ela faz o requerimento da indeferida aposentadoria. O que ela vai fazer? Eu vou esperar dar os 65 para entrar com o BPC LOAS, né? Que o pessoal gosta de chamar de LOAS, né? Sim. E aí nunca foi procurar. Veja, às vezes, se for uma mulher, ela ficou 3 anos esperando uma coisa que poderia já ter sido concedida, que é uma aposentadoria por idade. Certo. Então, isso tudo precisa ser bem analisado. Faltou uma orientação, né? Uma consultoria. A pessoa faltou também perguntar o que ela poderia fazer com algum especialista, né? Exatamente. As pessoas, eu gosto sempre de repetir essa minha comparação, né? Quando alguém vai se separar, primeira coisa que faz, antes de avisar o companheira, ir num advogado de família. Com né? certeza. Vai lá, né? Vamos ver como que eu tenho de direitos, né? Pensão, guarda, aquela patrimônio e tal. Aí depois separa. Tem muita gente que prefere ser prevenido. Claro. Para aposentadoria é a mesma coisa, pessoal. Então, assim, vale a pena você procurar alguém que vai lhe dar a orientação correta. Você vai procurar profissionais que são éticos, claro, procure ver, isso eu gosto sempre de dizer. A gente está tendo muitos atravessadores, muitas pessoas até que se dizem advogados em previdenciário e não são. Uhum. Isso é um recado que eu dou aqui para os nossos ouvintes, sabe, Og? Porque inclusive a OAB, as entidades estão tomando providências com relação a isso, por conta desses atravessadores. Cuidado com isso. Procurem ver lá na lista da OAB que se é um advogado cadastrado, que se é realmente um profissional que tem especialização na área, que vai ter condições de te auxiliar. Porque o direito previdenciário é uma área específica, igual o tributário, de família. Então, você não vai operar o seu coração com um dermatologista, claro, né? Então, se você for tratar de previdência, procure o advogada previdenciarista, um profissional do direito previdenciário, tá? Então, precisa analisar antes de você fazer qualquer requerimento, para você não ter prejuízo financeiro e também perda de vida, né, Og? Porque eu falo que a aposentadoria, e eu vejo muito isso no dia a dia do meu trabalho, mesmo que seja um salário mínimo, mas aqui eu dei exemplo de salário mínimo, mas existem situações que inclusive a aposentadoria pode ser maior que o salário mínimo e ela está perdendo de ganhar. Sim. Porque está no BPC. Mas ela é o resultado, de certa forma, é o prêmio, é o nosso prêmio, o nosso seguro, o prêmio que a gente recebe naquele momento do seguro, da nossa vida, que é um seguro social. E, claro, de certa forma, para aquela pessoa é um momento de alegria, é a compensação, tá, do meu histórico de trabalho, da minha vida. É um momento muito importante na vida de uma pessoa. Claro, então, isso tudo tem que ser olhado com muito cuidado. Tem que procurar um profissional realmente para ver se não está recebendo errado. Qualquer dúvida, né? Não adianta, muitas vezes vai direto no INSS e o INSS não tem a resposta correta para aquele caso específico. Tem que procurar um profissional mesmo. Essa orientação. É que, na verdade, agora tudo é online, né? Exatamente. E as pessoas que estão atendendo no INSS ainda, os funcionários, eles não vão fazer mais. É muito difícil você conseguir toda essa orientação como era antes. Então, hoje, cada vez mais as pessoas precisam procurar orientação específica. É isso aí. Doutora Juliane Penteado, muito obrigado pela participação hoje aqui no Previdência em Foco. Uma boa semana para você e até a próxima segunda. Até a próxima. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe vocês aí. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.